O mesmo Supremo que prende jornalista conservador de direita proíbe a prisão de jornalista de esquerda, inclusive culiado, né? Uma linguagem bem popular aqui, inclusive culiado com hackers que invadiram centenas de celulares de autoridades do Brasil. Estou falando de Verdevaldo, Glenn Greenwald. Sim, Glenn Greenwald foi proibido de ser preso e ser investigado pela Polícia Federal porque é de esquerda. E hoje essa notícia, veja essa notícia na tela aí, ó. Polícia Federal prende o jornalista Oswaldo Eustáquio. A Polícia Federal prendeu na manhã desta sexta-feira. O jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso no âmbito da Operação Lume, conduzida no escopo do inquérito do STF sobre financiamento de atos supostamente antidemocráticos. O jornalista foi preso na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Oswaldo Eustáquio foi preso por suas opiniões a respeito do cenário político nacional. Entenda o caso. Você só vai entender o jogo da política brasileira se entender um fio condutor dos últimos 40 anos, um fio condutor invisível, mas que permeia todos os atos políticos. Nos últimos 40 anos, nós fomos dominados por uma pseudodemocracia, uma falsa democracia. Na verdade, uma ditadura de esquerda, ora fabiana, ora socialista fabiana e ora socialista soviética. Jair Bolsonaro, a eleição do presidente Jair Bolsonaro, quebrou essa sequência nos últimos 40 anos. Você vai ver que a gente vivia um período de aparente paz. Mas todos os países onde a esquerda assumiu, houve aumento do tráfico de drogas, houve aumento do tráfico de armas e as armas na mão dos bandidos e o cidadão de bem cada vez mais desarmado. Para se ter uma ideia, 2015, 2016, 2017, tivemos registros anuais aí por morte de arma de fogo, mais de 60 mil pessoas, especialmente jovens do sexo masculino. Essa é a máxima da esquerda onde eles ascendem a uma aparente paz, mas na verdade os números são de guerra. A eleição de Jair Bolsonaro quebrou essa sequência do Foro de São Paulo, esse domínio maligno que existia no Brasil, esse clímax que parecia democracia, mas na verdade a melhor, a mais importante ditadura do final do século XX no Ocidente, porque era um período de aparente paz, mas que na verdade era só alternância do azulzinho e do vermelhinho. E o que acontece agora? Eles estão com medo. A eleição de Bolsonaro não colocou tanto medo no establishment, não colocou tanto medo nesta casta política, nesse fio condutor que domina o Brasil secretamente nos últimos 40 anos. E eu digo aqui também de Jorge Soros, de ONU, de globalistas, é todo um fio condutor. Sabe quando você vai colocar roupa no varal, né, que tem vários pincéisinhos ali que você tem que pinçar, é tudo aquilo cheio de pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil também. E aí o que acontece? A eleição de Jair Bolsonaro não colocou muito medo nesse establishment, mas porque eles pensavam que no primeiro ano, no mais tardar no início do segundo ano, conseguiriam derrubar Jair Bolsonaro. Mas o que aconteceu? Quanto mais eles tentam derrubar Jair Bolsonaro, mais o povo verde e amarelo vai às ruas. Quanto mais tentam derrubar Jair Bolsonaro e agora intimidar o patriota, o conservador, o verde e amarelo, é a massa de pão que vai crescendo. Mais essa massa cresce. E agora sim, estamos chegando perto do sistema de corrupção que dominou o Brasil. Estamos chegando perto de desvencilhar, de desvendar, de ver com mais clareza esse sistema de corrupção que desviou o dinheiro público e nos dominou nos últimos 40 anos, nos cegou. A teoria das tesouras, a mão que está movendo a tesoura está desesperada porque estamos chegando perto de descobrir quem é essa mão e o que fazia essa mão. Para se ter uma ideia, Abraham Van Traub está no Banco Mundial, numa cadeira importante de direção agora, que pode ter acesso ao relatório de finanças
denúncias de desvio público de dinheiro no Brasil de 1980 até 2011. A prisão de Oswaldo Eustáquio é fichinha perto do que vem por aí. Por isso eles estão tão desesperados, estão agindo com tanta tirania. Nos últimos 40, 50 anos, várias operações aconteceram e agora Van Traub pode, inclusive, em 1980, na época de José Sarney, que parecia ter aposentado e agora saiu do túmulo. Por que tanto medo? Por que tanta preocupação? Todas as esquerdas agora estão unidas contra Jair Bolsonaro e contra os seus defensores. Veja aí essa matéria. Polícia Federal prende jornalista Oswaldo Eustáquio. A preocupação não é só com Oswaldo Eustáquio, que recentemente esteve divulgando entrevista com uma pessoa do Paraná, um surfista que esteve com Adélio durante todo o dia, Adélio Bispo de Oliveira, em Juiz de Fora, no dia da facada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu? Ele diz, olha, a Polícia Federal não quis me ouvir. Tínhamos outras pessoas lá conosco, lá com o Adélio, e a Polícia Federal não quis ouvir. Por quê? Porque o establishment está todo trabalhando contra a verdade. Nós estamos chegando cada vez mais perto e por isso eles estão tão desesperados. O próprio jornalista Oswaldo Eustáquio denunciou agora recentemente que a esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Vivi de Moraes, eu não sei se é advogada ou não, porque ela está estudando direito, mas o escritório de Vivi de Moraes, ela defende pessoas ligadas na Operação Lava Jato. Um juiz, ele não pode ter escritório de advocacia. O que aconteceu também recentemente, nós ficamos sabendo, através de jornalistas independentes, conservadores, que Sérgio Moro também, a sua esposa, defendia pessoas ligadas à Operação Lava Jato. Gente, é todo um establishment que agora essa poeira está subindo, o tapete está sendo levantado. E aqui eu quero chamar a atenção para você que às vezes duvida do poderio de Jair Bolsonaro. Veja essa matéria aqui. Augusto Aras pede instauração de inquérito criminal no Supremo contra o general Augusto Heleno. Augusto Aras, procurador-geral da República, determinou nesta quinta-feira, dia 25 de junho, ao Supremo Tribunal Federal a abertura de uma apuração preliminar com o objetivo de investigar a conduta do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. O motivo é a nota à nação brasileira publicada pelo general Heleno há algumas semanas a respeito de possível ordem de apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. Algumas pessoas não entenderam, pensaram que o presidente estaria enfraquecido com o que Aras está fazendo. Gente, o que é que está acontecendo? O presidente Jair Bolsonaro está dando a forca para o Supremo se enforcar. Porque se o Supremo aceitar denúncia contra o general Heleno, uma das pessoas mais respeitadas das Forças Armadas brasileiras de toda a história do Brasil, eles podem provocar uma convulsão, aí sim, né? Porque, conforme diria Martin Luther King, a minha preocupação não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Onde é que estão os bons nas Forças Armadas? Onde é que estão os bons na Polícia Federal, que tem tanta credibilidade, tanto carinho, tanto denodo com o povo brasileiro, e agora essa imagem pode ficar arranhada com que o Supremo, né, de forma inadequada, está usando a imagem da Polícia Federal para prender jornalista. A Polícia Federal iria prender, doutor Augusto Aras, Supremo Tribunal Federal, general Augusto Heleno. Vocês acham que as Forças Armadas, o Exército, a Marinha Brasileira, a Aeronáutica Brasileira, eles iriam aceitar uma prisão, uma batida da Polícia Federal no general Augusto Heleno? Eu me lembro de 2.500 anos atrás, reino persa, rei Assuero, que descobriu-se, Mordecai, seu servo fiel, descobriu que Assuero estava correndo risco de vida, avisou o rei, mas Amã ficou tremendamente enciumado e preparou ali uma forma de matar todo o povo judeu e preparou também uma forma de enforcar não só o povo judeu, mas também o seu inimigo que era Mordecai. Resumindo a história, ele mandou construir a forca, Amã, mas quem foi enforcado foi o próprio Amã. De repente, 2.500 anos depois, essa história pode se repetir no Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro sabe o que está fazendo. É jogo de xadrez, gente. Não é jogo de dama. Tenham paciência. Continue apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Continue acreditando nas peças que Jair Bolsonaro está montando, porque ele tem quase 30 anos de Brasília. Ele conhece esse establishment. Ele sabe quem são essas pessoas que estão por trás tentando continuar dominando o Brasil, enganando o Brasil. Compete a nós brasileiros, nós patriotas, nós conservadores, permanecermos com a fé, com a esperança, mas também não perca a vontade de lutar por um Brasil melhor, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas nossas futuras gerações. Eu sou Luiz Alberto e esse é o meu ponto de vista.